Boa tarde, amigos. Gente, eu estou chegando hoje para tentar falar do VZP no século XX. Já estamos chegando em nossa 24ª edição, falando aí no nosso 24º capítulo. Hoje vamos chegar em 1962, é claro, aproximando aí do final do século XX. Vamos falar até o ano 2000. Olha, até o ano 2000. Então, hoje, vamos falar, já disse, 1962. 1962, mais uma vez um ano muito importante para a Vaza da Palma, porque a década de 60 foi muito importante para a Vaza da Palma. Muito boa, grandes acontecimentos. Mas nós vamos falar hoje de um dos grandes acontecimentos de 1960, aliás, do ano da década de 60, foi o ano de 1962. 1962 aconteceu a terceira eleição municipal de Várzea da Palma. Eleição esta que elegeu o senhor João Monteiro de Moraes e Aimoré Aranha aos respectivos cargos de prefeito e vice-prefeito. Era eleições diferentes, né? O João Monteiro disputou com Otávio Fernandes e o Aimoré disputou com Joaquim Marques. Era separada as eleições, você tinha que votar no prefeito e no vice-prefeito. Foi a última, de lá para cá é vinculado. Se você votar no prefeito, obviamente, você vota no vice. Então essa ainda foi separada. Mas foi uma eleição diferente, uma eleição polêmica, e foi uma campanha cheia de desentendimentos, cheia de quiprocós, né? Aconteceu vários, e a gente lembra de vários. Eu lembro de um dia de um comício político na porta de frente ao grande hotel, que estava sendo tocado na época pelo próprio dono, porque de vez em quando ele arrendava, por isso que eu digo, era tocada pelo próprio dono, o senhor Pedro Menezes. Então, o comício de Otávio Fernandes, não sei a data, mas estava no comício, estava assistindo o comício, toda a Voz da Palma concentrava para ver o comício, o pessoal gostava, era curioso. Então, aí foi um comício muito tenso, porque houve manifestação para lá e para cá, e discursos, e não foi legal. Então, acontecimentos marcantes tiveram nesta campanha. O que mais marcou foi porque para ir para Barra do Baiqui, teria que passar pelos terrenos da Belgo Mineiro. Você saía, passava a ponte, depois entrava à esquerda, ia ali como se fosse por Rompidia, até sair na Barra. Era assim, porque aquela estrada de Pirapora a Montes Claros ainda não tinha. E não tinha aquela ponte, principalmente se não tinha estrada, não tinha ponte sobre o Rio das Velhas, então não passava por lá. Quem fosse de Pirapora que quisesse a Barra, de automóvel, é claro, teria que passar por aqui, vir em Vaz da Palma e passar pela Mãe d'Água, e era ali naquela estrada. Quando chegar na Mãe d'Água, Rompidias, não tenho certeza qual dos dois, havia uma corrente, né, que ficava um vigia, e na hora que os carros chegassem, ele baixava a corrente, o carro passava. Eu não sei se ele registrava em algum lugar, mas sei que era assim. E, logicamente, se não fosse uma pessoa que eles não quisessem, que era propriedade deles, eles não deixavam passar. Aí, por ordem do gerente da CAF, Companhia Agrícola Florestal, que era da Belga Mineira, e por ordem do senhor gerente, que chegou muito poderoso em Vaz da Palma, era normal isso, né? Doutor, né? Era chamado assim, e ele ordenou para o cidadão que trabalhava lá não deixar a caravana política passar, não baixar a corrente.
Assim aconteceu, o senhor não baixou, cumprindo ordem, é claro. Aí houve um quiprocó, foi de uma tensão muito grande, porque tinha vários carros que seguia essa caravana política e foi muito tenso, até que chamaram o gerente que ordenou não abrir e depois dele bater papo com dois chefes políticos, eu não sei o que eles falaram, eu sei que aí ele ordenou abrir. Mas a situação foi muito tensa, muito tensa. É, é claro que tinha pessoas armadas e foi uma situação. Então foi assim. E o dia da eleição, aquela eleição, ainda foi 3 de outubro, né, de 1962. Naquela eleição aconteceu que o candidato Otávio Fernandes da Silva descobriu que estava tendo problema em uma das urnas, ou era uma urna só na Barra, e impugnou, contratou um advogado rapidamente e ele entrou com recurso e o juiz de Pirapora, doutor Guilherme, não teve como e teve que impugnar a urna. Ficou aquela situação tensa. As urnas de Vaz da Palma e de outro lugar que porventura tivesse, davam uma vitória por uma diferença pequena para o senhor Otávio, só que tinha que esperar a eleição suplementar da Barra. Assim ficou. Os vereadores já ficou decidido, a diferença não mudava, os 9 vereadores eleitos. Então, o dia da posse, 31 de janeiro, olha, foi 3 de outubro, em 31 de janeiro, na posse, quem tomou posse foi só a Câmara de Vereadores que tomou posse. Só que o juiz de Pirapora, da comarca, é claro, o meritíssimo juiz eleitoral da comarca de Pirapora, prorrogou o mandato do prefeito anterior, que ia sair, senhor Geraldo Sanguinetti, prorrogou e logo após a posse da Câmara, ele já sabendo, não sei se mandaram, ele já sabia que o direito de ficar esperando a eleição suplementar não era o prefeito que ia sair ser prorrogado, era o presidente da Câmara. Então, o senhor Vita Guiar assumiu interinamente os destinos de Vaz da Palma até a eleição suplementar da Barra. Muito movimento, muito disse-me-disse, muita coisa. A eleição suplementar, aquela da Barra, né? Muito falada até hoje, aconteceu. Enquanto eu esperava, a vantagem pequena estava sendo de Otávio. Então, o lado... Porque foi assim. Pela arena, não era arena ainda, foi antes. Foi a última, então, antes do bipartidarismo. Houve uma coligação muito forte, porque coligou os 4 maiores partidos do Brasil, no apoio ao senhor João Monteiro. Coligou-se a UDN, União Democrática Nacional, PSD, que era o tradicional adversário da UDN, PSD era Partido Social Democrático, PR, Partido Republicano, e PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, formava então um potencial muito grande. E um chefe político da cidade comprou um caminhão zerinho, e escreveram a supercoligação, que eu disse agora, UDN, PSD, PR e PTB. Então, dominou as ações, dominava tudo. Por outro lado, no movimento rápido, o senhor Otávio Fernandes conseguiu o MTR, um partido pequeno, com mais coligação, com mais um outro partido pequeno. O MTR foi, na época, presidida por senhor Wilson Nunes, que era conhecido por Véi de Augusto, e então eles registraram pelo MTR, Movimento Trabalhista Renovador.
Então foi assim que aconteceu. De um lado, o senhor Otávio Fernandes, pelo lado do PSD, PSD não, da MTR, o senhor Otávio Fernandes, a prefeito, e o senhor Aimoré Aranha, a vice-prefeito. Porém, as eleições eram separadas. Você tinha que votar no prefeito e no vice-prefeito. Do outro lado estava, do outro lado da supercoligação, estava para prefeito o senhor João Monteiro de Moraes e para vice-prefeito o senhor Joaquim Marques de Carvalho, que era do PSD, que coligou pela primeira vez com a UDN. E é a campanha que eu disse, a campanha cheia de tumulto, a campanha cheia de briguinhas. Ainda bem que não foi uma briga, né, com, com, com consequências fatal, mas foi só uma discussão e mais bate-boca. A mais que parecia que ia acontecer foi essa lá da passagem do rompedia, mas houve a ordem. Inclusive a companhia imediatamente tirou o gerente e mandou para Vaza da Palma para substituí-lo um cidadão daqui de Vaza da Palma, o senhor Ivan Walter dos Santos, muito conhecido aí. Eu quero aproveitar esse momento, sabendo que o senhor Ivan está, né, numa situação difícil de saúde, e desejar ao senhor Ivan Walter, um cidadão muito gente boa, desejar tudo de bom, que resolva esse problema e que ele volta, né, com seu violão sensacional, tranquilo, muito boa pessoa, que Deus abençoe muito, senhor Ivan Walter. Foi designado para vir para Vaz da Palma, sua terra, por quê? Porque ele, em Vaz da Palma, ele resolveu o impasse que criou. As pessoas estavam com raiva da companhia e a companhia mandou imediatamente Ivan para reconciliar, fazer aquele trabalho. Isso ele fez, ele veio para Vaz da Palma com a família, administrou a Belga por uns tempos e depois regressou a Sabará, onde que ele vivia, onde que ele trabalhava. Então, houve sim esse momento que até chegar a campanha. Na campanha foi aquela tensão. Parece que se somasse a urna da Barra, João Monteiro ganhava com uma pequena frente. Como ela foi anulada, aí a frente pequena passou para Otávio. A Câmara Municipal foi empossada no dia certo, 31 de janeiro de 1963, porque era essa data que dava posse aos eleitos. Então, no dia, já em fevereiro, né, o senhor Geraldo Sanguinetti foi prorrogado, já em fevereiro, por direito, o senhor Vitor Guiar, presidente da Câmara, foi empossado como prefeito interino, que ele ficou de dia 11 de fevereiro até o dia 19, porque até lá houve a eleição suplementar, e João Monteiro confirmou a vitória, mas foi uma campanha marcante, muito forte, muito detalhe, muita confusão, que marcou a terceira eleição da história de Vaza da Palma. Enfim, no dia 19 de fevereiro houve a posse do senhor João Monteiro de Moraes como prefeito municipal, pelo seu primeiro mandato. É claro que antes ele tinha sido vice-prefeito, e antes de ser vice-prefeito ele foi vereador na primeira eleição, na segunda vice-prefeito, e nesta ele confirmou a sua eleição para prefeito municipal. Vice-prefeito, o Aimoré Aranha, conhecido por Tunico, filho de Rodopiano Aranha, o senhor Aimoré venceu Joaquim Marques e foi eleito a vice-prefeito. Então ficou o prefeito de um lado e o vice do outro. E a Câmara Municipal? Como é que ficou a Câmara Municipal? 9 vereadores foram empossados no dia 31 de janeiro de 1900, porque aí já estava resolvido, não precisava da eleição. Então os vereadores eleitos foram empossados no dia 31
de janeiro de 1963. Foram eles, eu vou falar aqui bem com lentidão, para não esquecer, para a memória não me trair, mas foram eles o senhor Raimundo Magalhães. Raimundo Magalhães, fazendeiro e comerciante, um cidadão muito tranquilo, muito honesto, muito correto. Ele era, só para dar uma noção de quem era o seu Raimundo Magalhães, ele tem filhos em Vaza da Palma, o senhor Moacir, o senhor Jair, né? E a mãe de Mazão, o vereador Edmar, também era filha dele, Amália, e o senhor Raimundo Magalhães, além de fazendeiro, ele também teve comércio em Vaz da Palma, e antes ele tinha sido juiz de paz. Então, Raimundo Magalhães, Depois eu vou contar como segundo o Gabriel Nunes de Azevedo, Biot, fazendeiro conceituado, foi presidente dos partidos, grande líder, Biot 2. Terceiro, Manuel Barbosa de Souza veio para Vaz da Palma para trabalhar com Otávio Fernandes, gerenciar a loja de Otávio Fernandes. Mais tarde, ele teve uma loja de papelaria. Manuel foi por várias vezes vereador em Vaz da Palma. 3. Quarto, Vitor Aguiar, de Várzea da Palma mesmo, comerciante, um cidadão muito honrado, gente aí de primeira qualidade. E Vitor Aguiar, só para dar uma referência, pai do nosso amigo Vanivaldo Aguiar, do Banco do Brasil, nossa amiga Valdenir Denir, né, diretora de escola, proprietária de escola. Temos também mais filhos, é claro, né, o nosso amigo Mazin, querido amigo Mazin, e a família de Vitor Aguiar, família de destaque em Vaz da Palma. Estamos aí de quanto? 4, né? É isso. Então, agora nós vamos, depois, 4, isso mesmo. Vamos falar também de Marcino Teles de Castro. Trabalhou muito tempo com Geraldo Sanguinetti. Foi Teles de Castro, né? Depois dessa eleição, mais tarde, ele foi prefeito e vice-prefeito. Mas, né, nessa oportunidade, Marcino Teles de Castro, estamos aí no quinto, né? Quinto vereador. Já disse Marcino Teles de Castro. João Jorge de Oliveira. Muitos o chamaram de Jorge Marques, porque ele trabalhou com Joaquim Marques de Carvalho muito tempo na loja. Depois se estabeleceu como comerciante. Genitor, pai do nosso vereador Edmar de Mazão, e João Jorge, muito atuante em Vaza da Palma. Estão aí no 6º, né? Marcino Teles de Castro. Marcino Teles de Castro. Não, eu já fiz confusão, mas Marcino Teles de Castro, mais um, né? Eu já falei. Agora é a hora de Lorival Diniz. Sim, aí, Lorival Diniz. Deve ser o 7º. Lorival Diniz é motorista, proprietário de caminhão. Foi, mais tarde, depois dessa eleição, ele foi prefeito, né? Deve ser o 7º vereador. 8º, Raimundo Pinto de Macedo, fazendeiro. Raimundo Pinto, só para te dar uma referência, pai do nosso amigo Roberto Pinto, e outros filhos em Vaz da Palma, senhor Raimundo Pinto de Macedo. Fechando aí, esse foi o 8º. Fechando aí o 9º vereador, vamos falar do senhor Gertrude Soares de Macedo. Senhor Gertrude Soares de Macedo, fazendeiro, conceituado, um cidadão, né, muito honesto, pai daquele rapaz, que o nome também, né, a memória também não é obrigado a ser 100%, mas me passou o nome, aquele rapaz proprietário daquela loja Barulho, bem no centro da cidade, né, ali na Doutor Malar. Então, formou-se aí os 9 vereadores eleitos com a presidência de Vitor Aguiar, que assumiu interinamente de 11 a 19 de fevereiro, até a posse do prefeito eleito na eleição suplementar na Barra, senhor João Monteiro de Moraes, e assim foi a eleição de
1962, que eu falei agora no rumo ao ano 2000, no VZP no século XX. Amigos, um grande abraço. Tchau para todos.